a árvore da vida no Gênesis e no Apocalipse. Vamos estudar hoje sobre a árvore da vida, por que ela aparece só no Gênesis e também no Apocalipse. Vamos falar também de outras árvores aí e vamos mostrar que ainda hoje, diante de você, tem duas árvores na sua vida e você tem que fazer a escolha certa. Fica com a gente que o estudo hoje está incrível, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Bora lá pro estudo! Meus irmãos, sejam muito bem-vindos. Eu quero já compartilhar com vocês esse e-book, tá lindo. Você vai poder baixar aqui na descrição desse vídeo ou também acessar lá o nosso site papocomdeus.com.br. Você vai poder pegar não só esse e-book, como 230 e-books que eu e o Uber já fizemos gratuitamente para você. Nós queremos que você baixe esse e-book para você estudar melhor. Olha, que legal. E agora a gente está fazendo assim, ó, colocando os QR Codes aqui para você conectar com outro estudo. Ó. Você vai conectar com o estudo Bênçãos e Maldições, você vai conectar com o estudo ó, O Mundo, o Grande Campo de Batalha e assim sucessivamente, tá? Esse e-book possui 3 páginas, olha outra aqui, ó, Cegueira Espiritual, esse estudo é incrível também. Nós fizemos juntamente com o irmão Gerson Lima lá de Montemor, e o estudo Escravos de Cristo ou Escravos do Pecado. Então assim, ó, não deixa de baixar esse e-book, o projeto gráfico dele tá lindo, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E Uber, seja bem-vindo, meu parceiro, eu já quero que você já comece pelo fim do estudo, tá? Nós vamos fazer diferente aqui. A gente sabe que o tema da árvore da vida, ele aparece no Gênesis e ele também só aparece no Apocalipse. Na Bíblia inteira você não vai ver falando da árvore da vida. Qual o contexto dessa árvore da vida no Gênesis e no Apocalipse? Quem é essa árvore da vida? Existe um tema para essa árvore da vida no Apocalipse? Porque ó, Apocalipse é revelação, Deus está revelando, está tirando o véu, está mostrando. Já no Gênesis não, a gente não tinha a plenitude das revelações de Deus. O que é essa árvore da vida no Gênesis e o que ela se transforma no Apocalipse para a gente, Uber? Já dá um insight começando pelo final do estudo para depois a gente falar das outras árvores. Então, Max, a gente pode perceber que no Gênesis, essa árvore da vida, ela vai servir como um balizador moral de Deus. Como assim? Você tem 2 árvores ali, a da vida e do conhecimento, que a gente vai falar um pouco mais adiante do estudo, e nesse contexto, Deus ele dá permissão para comer de uma árvore, que é a árvore que gera vida, vai gerar algo para a eternidade, e a árvore do conhecimento, que Deus ele deu uma ordem moral para que não coma dessa árvore, para que o homem não participe dessa árvore. Dito isso, a gente tem que fazer a primeira pergunta, e como o Max falou que é tudo uma progressão, e realmente é, quando nós entendemos o fator Cristo, a gente tem que entender que a única coisa que pode nos dar a vida eterna é quem? O Senhor Jesus Cristo. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente já pode fazer por inferência essa ligação de que essa árvore da vida, ela simboliza, ela representa e ela está ali mostrando quem? A Cristo, aquele que pode nos dar a vida eterna. E em Apocalipse a gente percebe isso, porque essa árvore da vida ela vai estar lá aonde? Em frente ao trono de Deus. Então a gente percebe que o quê? Cristo ele vai fazendo várias alusões. Em João 6, do 49 a 50, ele vai falar, por exemplo, do maná do deserto. E ele vai falar que ele é o pão que desceu do céu e que esse pão da vida eterna. Em Apocalipse 2, do verso 7, ele vai falar para a igreja, né, para uma das 7 igrejas, que ao que vencer, ele vai dar de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E no ápice disso, que é o Apocalipse 22, ele vai mostrar o quê? Uma praça. Nessa praça tem um rio, e aí tem a árvore da vida que produz frutos. E esses frutos, eles dão de mês em mês e dão 12 frutos. E a folha dessa árvore serve para a cura das nações. E quem é essa árvore no Apocalipse? É o ápice da revelação. É a igreja com Cristo fazendo ali a cura às nações restantes. Então a gente percebe que essa fonte de vida eterna, essa árvore da vida, essa árvore que nos dá a eternidade é apontada para Cristo e no seu ápice ali você tem Cristo e a igreja participando junto, levando a cura para as nações. Maravilha. Então você entendeu que só quem pode dar a vida eterna é Jesus Cristo. E você vê exatamente isso. Jesus dizendo, essa promessa a igreja que o Uber falou aí, ó, aquele que vencer dá-lhe de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso. E você vai ver as nações que venceram estão comendo dessa árvore
os frutos dessa árvore da vida lá no Apocalipse. Então, irmãos, por inferência mesmo, entendemos que Jesus é a nossa árvore da vida. Nós vamos falar isso no último parágrafo, ok? Veja que ele é um símbolo, tá? O Apocalipse, nós chamamos de metonímia, são símbolos que apontam para algo, tá? Então, a árvore da vida no Apocalipse é o alimento que Cristo vai entregar para a sua igreja, ok? Corpos glorificados do qual nós não receberemos, passaremos mais pela morte. Aí eu quero começar aqui em cima já esse estudo em Gênesis 2:9, ó. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e de boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Wilber, nós tínhamos duas árvores, certo? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é sobre esse tema que eu quero abordar com vocês, que nós vamos falar que você vai enxergar na sua vida duas árvores na sua vida hoje, tá? Alegoria ou história? Então vamos falar aqui um pouquinho do contexto literário de Gênesis. Muitas linhas de interpretação, eles pegam o livro de Gênesis como histórico e outras linhas de interpretação colocam como figurativa ou alegórica. Alguns teólogos ainda acreditam que a história da criação é uma poesia escrita por Moisés de forma alegórica, utilizando termos, personagens fictícios para contar sobre a criação, que de alguma forma seria impossível narrar com perfeição esses atos de criação. Então nós entendemos que o livro de Gênesis, irmãos, ele possui um contexto literal, sim, nós vamos ver genealogia, nome de pessoas, locais e tal, mas também tem um contexto alegórico dentro do livro de Gênesis, existem alguns símbolos lá que apontam para algo, entendeu? Entendemos ali que no começo da criação tem uma forma poética de expressão, não é isso, Wilber? Você quer fazer alguma colocação referente a essa parte poética? Não, exatamente. Dentro ali do Gênesis, até de 1 a 11, esse bloco literário é um bloco que é mais poético e ele tem um objetivo de tentar dialogar um pouco com as culturas que estavam ali próximas para mostrar que a criação não foi feita por vários deuses, mas por um Deus só. E que a criação não veio do nada, veio de um Deus Todo-Poderoso que faz essa criação de forma ativa. Os cultos ali no Antigo Oriente Próximo, que são os locais onde ficam próximos ali de Israel, acreditavam que os deuses surgiram de um caos, surgiram do nada. E quando a gente vê o relato bíblico, não. É Deus fazendo todas as suas agências, toda a sua criação de forma soberana. Maravilha. Voltamos para cá para a gente acelerar o estudo que está bem legal. Aí nós falamos da parte alegórica, vamos falar agora que ainda hoje existem duas árvores diante de nós. Em Deuteronômios 11, 26 ao 28, Deus diz o seguinte: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu ordeno, e a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, que vosso Deus os ordena. Mas vos desviardes do caminho de hoje, que eu vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Então, desde o Éden, Deus coloca diante de nós uma escolha. Deus deu a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal, e o homem, na verdade, não comeu da árvore da vida, logo ele preferiu a morte. Hoje mesmo, irmão, nós temos uma árvore posta diante de nós e muitas vezes a humanidade acaba escolhendo a árvore do bem e do mal. Você sabe que Jesus é a nossa árvore da vida e que nós devemos escolher pela vida, mas as árvores do bem e do mal ainda seduzem os homens, seduzem a sua vida também. Árvores, por exemplo, como dinheiro, egoísmo, religião, filosofias de vida, árvores do bem-estar, da promiscuidade, árvore da ciência, gnosticismo, e são tantas árvores que é difícil da gente até enumerar. Hoje, irmãos, existe uma batalha pela sua mente, e nessa era da informação, a igreja acaba se tornando uma presa muito fácil. A Bíblia continua sendo nossa fé e nossa fonte de alimento principal, e nós devemos seguir o Espírito de Deus pela palavra e se alimentar não de telejornais, ciência ou filosofias, ideologias seculares, né? Isso é um perigo para os nossos dias. Nós precisamos ter, na verdade, a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Então, como lá em Deuteronômio 16, Deus está dizendo: eu ponho a bênção e a maldição diante de vocês, se você caminhar para trás na criação, você vai ver de novo na frente do casal a bênção e a maldição. E os homens acabam escolhendo errado, seduzidos pela conversa da serpente, que, diferente do que algumas pessoas colocam, a serpente não queria que Eva adorasse a ela. A serpente queria que Eva adorasse o seu próprio ventre.
Então, desde o Éden, o homem se torna idólatra, adorando o seu próprio ventre. O homem quis ser Deus, queria parecer como Deus e acabou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E nós temos hoje algumas árvores de frente de nós que são árvores que não trazem vida. Nós temos aí pessoas que idolatram o dinheiro, colocam no centro do seu coração o dinheiro, colocam no centro do seu coração o seu egoísmo, altruísmo, colocam no centro do seu coração filosofias, ideologias e acabam roubando do coração do homem, que é o santuário de Deus, a adoração máxima, que seria o conhecimento da palavra. Jesus em Mateus 24 fala isso, que quando a abominação desoladora que falou o profeta Daniel vier, quem lê entenda, então se cumprirá aquela palavra, né, que os últimos dias estão chegando, e nós devemos atentar para isso. O que é a profanação do templo? Nós sabemos que Antíoco Epifânios lá, e Daniel denuncia isso, que ele acabou profanando o templo do Senhor quando ele sentou lá no tabernáculo e ele queimou animais ali, fez cultos sacrificiais com porcos dentro do templo, prostituiu com os utensílios do templo do Senhor, e aquilo foi uma abominação desoladora. Nós não temos o templo e não é necessário a construção do terceiro templo, porque Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus mesmo faz a transição de aliança, quando ele diz aos fariseus: destruam esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Então você hoje é o templo do Espírito Santo, você é uma pedra viva sendo edificado, casa, habitação espiritual, um edifício do qual Deus está construindo para ele mesmo morar. Você sendo o tabernáculo de Deus, então o inimigo quer sentar no seu coração, querendo ser Deus, parecendo como Deus, profanando o templo de Deus, e quando ele chegar nesse ápice, então se cumprirá a palavra dos últimos dias. E não se esqueça, já estamos nos últimos dias. Eu e o Uber já escrevemos um estudo incrível, um mapa mental grandão de quase 1 metro. Nós vamos disponibilizar para vocês, mostrando que Joel profetiza os últimos dias, e os últimos dias inicia ali no Pentecostes, no cumprimento da palavra. Ali já iniciou os últimos dias e temos pouco tempo para a volta de Jesus. O que eu quero chamar a sua atenção: não deixe o inimigo ganhar o seu coração, sentar no seu coração sendo Deus, parecendo como Deus, requerendo a adoração de Deus. Max, eu sou cristão e o inimigo não senta no meu coração. Quando você troca Deus pelo dinheiro, quando você troca Deus pela prostituição, quando você troca Deus pela ciência, pela filosofias, egoísmo e tantas outras coisas, você está comendo do fruto do bem e do mal, e não do fruto da árvore da vida. Concorda com isso, Wilber? Exato, Max. E um exemplo que para mim fica muito claro dessa escolha é que Paulo fala em 2 Timóteo 4, que ele fala assim: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Então você vê aí, né, que ele, por conta desse conhecimento, por conta das coisas que ele via, ele achou melhor racionalmente estar no presente século do que estar com Paulo, que estava preso, que estava perseguindo. Então você vê que ele amou o presente século por uma via racional, ou seja, é melhor eu amar o presente século, é mais viável amar o presente século, e abandonou o evangelho, né? E Paulo relata isso na sua... Maravilha. Olha só, eu quero compartilhar com vocês, nós estamos na página 1 desse e-book, e aqui você vai ter esses 2 QR Codes aqui, ó, de estudo extra, bênçãos e maldições, e também o mundo, o grande campo de batalha. O que você vai fazer? Você vai baixar o e-book aí, ok? Ou você vai pegar no seu celular, ampliar ali perto do QR Code, pegar o celular de uma outra pessoa e escanear, ou você vai imprimir e depois você vai escanear com a câmera fotográfica do seu celular e você vai ter acesso já a esses estudos extras. Ó. São 4 estudos extras dentro desse estudo, tá bom? Para você ser edificado. E aqui, ó, você vai ter também mais 2 estudos extras. Ó. Estudo o cegueira espiritual, que é incrível, você tem que fazer esse estudo, e escravos de Cristo ou escravos do pecado. Vamos fazer essa... Eu já dei uma saltada já para a segunda lâmina, para a gente fazer o estudo mais curto. Ó. A cura do cego de Betsaida. Betsaida significa casa da pesca. E aí a gente vai te dar um contexto bem legal. Em Marcos 8, 22 a 24, o homem é curado por Jesus. E aí, quando ele começa a ver, Jesus pergunta: o que você vê? E ele responde: ó, vejo homens como árvores. Olha que incrível isso. Jesus faz lá, coloca a mão no rosto dele, né? E pede para ele enxergar novamente. E aí, quando ele olha e enxerga, Jesus pergunta para ele: o que você está vendo? Ele falou assim: eu vejo o homem como árvores. Nessa passagem, Jesus traz a vista para esse cego e a primeira visão que ele tem são homens como árvores andando. Então, Jesus, colocando as mãos sobre os seus olhos, faz com que esse homem enxergue
homens como pessoas normais. O que essa visão espiritual do cego de Betsaida apresenta para a gente? E qual dessas árvores o homem deve se alimentar? De qual árvore você está comendo? O que eu quero trazer à sua visão aqui agora é o seguinte, que assim como esse homem foi curado e ele enxergou homens como árvores, é como símbolos, tá? Nós somos árvores na presença do Senhor. Você vê e fala assim, ó, de qual árvore você está dando fruto, né? Pode uma abacateira, por exemplo, dar fruto de figueira? Não. Pode uma árvore dar fruto de outra árvore? Óbvio que não. O que eu quero dizer com isso? Pelos seus frutos os conhecereis, Jesus disse para os seus discípulos. Então a gente tem que atentar da árvore ao qual nós temos nos alimentado. E essa é a atenção. A cura do cego de Betsaida, quando a primeira vez que Jesus põe a mão nos olhos dele e fala, veja o homem como as árvores, é porque nós estamos aqui para dar frutos, irmãos. Tem árvores que são ressequidas, que vão se converter, vão chegar ao Senhor e nunca vão dar frutos. E fruto, como o Tiago fala, na verdade, frutos aponta para obras. Isso significa que aqueles que se converteram verdadeiramente estão dando frutos, mas muitos homens hoje em dia não dão frutos mais para o Senhor. Outras estão ressequidas, né? Estão com a sua fé abalada. E outros homens estão dando fruto errado. Você olha para a árvore dele, vamos dizer assim, ele é uma banana, mas essa árvore está dando maçã. O que isso significa? Que muitos homens têm se alimentado desse tipo de árvore. E aí a minha pergunta para você é assim, que tipo de árvore você tem se alimentado? Qual o tipo de árvore que a gente tem comido? Hoje, se você faz uma pesquisa no YouTube, aparece um monte de informação. E a pessoa se alimenta daquilo e nem questiona aquilo pela palavra. Ele não vem para as escrituras para ver se verdadeiramente aquela passagem toda faz sentido para aquele texto. A pessoa, muitas vezes hoje, tira texto de contexto. Eu e o Wilber estamos falando aqui, que nós estamos escrevendo estudo sobre o ladrão, o mercenário e o lobo, lá de João 10. Muitas pessoas falam que o diabo veio matar, roubar e destruir, mas não é isso que aquela passagem fala. Jesus, no capítulo anterior, está, na verdade, propondo uma parábola para os fariseus que estavam interrogando Jesus, que havia curado um cego, outro cego novamente, porque ele cuspiu, fez um lodo e passou no olho do cego. Isso era de sábado. Então, eles estavam questionando Jesus pela cura de Jesus ser no sábado. E aí Jesus então propõe uma parábola para ele, chamando eles de ladrões, de mercenários e de lobos na igreja. Então a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes a gente ouve as coisas na igreja, mas não medita na palavra. Essa é a causa, na verdade, do povo de Deus ser consumido, né? O povo de Deus está perecendo hoje, porque às vezes estão atrás de falsos líderes. Liga aí os televangelistas, só você ligar a sua televisão, né, colocar aí final de semana, de madrugada, e você vai ver muitos lobos. Você vai no Instagram, você vê muitos lobos comercializando a palavra de Deus de uma forma totalmente horrenda, para enriquecimento próprio, enriquecimento ilícito, né? Para criar um império. Na verdade, eles atraem uma multidão de pessoas, acabam gerando grandes fãs e seguidores, mas não conseguem formar discípulos. Então, irmão, cuidado com a árvore que você tem comido, cuidado com essa árvore da teologia da prosperidade, cuidado com essa árvore do mamon, né, que quer levar as pessoas ao dinheiro, cuidado com a teologia do bem-estar. A teologia tem uma teologia muito boa que é sobre você ser filho e não servo, mas a gente tem que entender que nós só somos filho se nós somos servos de Cristo. Deus só é pai daquele que em Jesus Cristo é o Senhor. Você também se preocupa, Wilber, com essa quantidade de árvore que as pessoas têm se alimentado hoje em dia? Sim, demais. E como você falou, né? A pessoa vai e pega a informação sem ao menos questionar, né? Ou também o que acontece bastante é a pessoa também já vem com um pensamento pré-moldado e está ali com uma dureza de coração para ouvir talvez uma mensagem que vai um pouco contra, né? Então a gente tem esses dois parâmetros, né? A pessoa que não questiona e a pessoa que vem já com um pensamento bem estabelecido. Maravilha. Ó, nós já estamos chegando no final desse estudo, fica mais um pouquinho por aí, tem um pouquinho mais de paciência. E aí eu quero trazer uma reflexão para nós agora, em nossos tempos, ó. Nós não podemos viver só dos cultos de domingo. Isso eu estou falando da edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja, edificação da sua vida. Senão você vai ser levado facilmente por qualquer vento de doutrina. Geralmente os cultos de doutrinas, os cultos de domingo, eles não são doutrinários. Portanto, viver com uma porção de alimento por semana vai deixar você fraco espiritualmente. Assim como você come e bebe todo dia, irmão, você faz 3 principais refeições, mais outros alimentos por dia. Da mesma forma, tem que ser a vida espiritual. Nós devemos seguir o Espírito pela palavra de Deus.
E nesses últimos dias, Deus nos deu o Espírito para nos guiar exatamente pela palavra. E ele está disponível para todos aqueles que quiserem, ok? Ore a Deus, peça auxílio ao Espírito Santo e procure se dedicar no aprendizado da palavra de Deus. Estude por temas, depois você pode estudar por livros, depois por cartas, depois por contextos históricos. Aqui no Papo com Deus você vê que a gente faz por tema. Então a gente pegou a árvore da vida, pegou Gênesis, pegou Apocalipse, fez as conexões e trouxe para os dias de hoje, como um devocional para a sua vida. Então, não deixe se levar por qualquer vento de doutrina e lembre-se que ainda hoje nós temos duas árvores diante de nós, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Eu espero que você escolha de verdade a árvore da vida, assim como está lá em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Essa árvore, nós sabemos que ela é uma metonímia que aponta para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta das ovelhas, ele que vai dar de comer da árvore da vida eterna para nós. Pensa bem, irmãos, ainda hoje você tem duas árvores na sua frente. Você tem Jesus, que é a escolha, é o bem e o mal que Deuteronômio 16, eu falei lá no começo desse estudo, Deus coloca diante de você. Eu coloco o bem e coloco o mal. Escolhe o bem para que você viva. Certo, Wilber? Exato, tanto é que Jesus é a árvore, né, que ele mesmo fala, né, em João 15, eu sou a videira verdadeira, um símbolo de uma árvore, né, e quem não estiver em mim não dá fruto. Então, a gente já pode também conectar isso com o verso de Apocalipse que o Max leu 2 e do Apocalipse 21. Maravilha. Irmão, não deixa de baixar esse e-book, ele vai ficar aqui na descrição, ou você pode acessar esse link também que eu tô deixando. Tem mais de 230 e-books lá, papocomdeus.com.br/links. Se você tem gostado do nosso trabalho e tem desejo de nos abençoar, você pode adquirir a revista ilustrada de estudos bíblicos. Nós temos a revista 1 e a revista 2. Essa é a revista 1 que saiu, ela tá bem apocalíptica. Por que a gente pede para você comprar os nossos estudos? Essa é a 2, hein? Desculpa, essa é a 2. A 1 tava por aqui, cara. O Antônio tirou daqui, tava por aqui. Tem a revista 1 e a revista 2. Clica no link aqui abaixo, papocomdeus.com.br/revista. Ela tá bem escatológica, tem bastante conteúdo legal. Também tá separado por eclesiologia, discipulado, enfim. Dá para você estudar bastante. Nós estamos no tempo de nos edificarmos. Por que a gente pede para você comprar nosso conteúdo? Você vê que a gente não vende... Olha lá, a 1 tá lá com o Wilber, a 1 tá lá com o Wilber e a 2 tá aqui comigo, Compre as nossas revistas, abençoe nosso ministério, irmãos. Tudo que a gente faz, mais de 95% do nosso trabalho é gratuito. Por que 95%? Porque a gente tem uma carga pesada de contas a pagar. Não só de StreamYard, de plataforma de surdos, tem teologia para surdos. Tem quase 6 mil pessoas estudando na plataforma do nosso site para ouvintes também. Nós temos todos esses e-books que dá um grande trabalho de fazer. Nós temos anúncios em Angola, nós pagamos anúncios para Moçambique, país inteiro. O Brasil é gigante, a gente gasta um dinheiro de ADS Marketing gigante para dar conteúdos gratuitos. A gente faz anúncios para o YouTube, talvez você foi um dos que chegaram aqui através dos nossos anúncios, e a gente não tem forma de fazer isso se você não nos abençoar. Não é para enriquecimento próprio, nós trabalhamos, cada um aqui do Papo com Deus trabalha, nosso coração está voltado para a obra do Senhor, para edificar você, para você saber qual árvore você deve comer todos os dias. Escolhe, hashtag, escolhe a árvore da vida para que você viva. Amém? Irmãos, os tempos são maus, Jesus fala assim, é tempo de trabalhar porque vai chegar, ainda é dia, mas vai chegar o tempo da noite, ao qual nós não conseguimos trabalhar. Eu acredito que nós já estamos no tempo da noite. Para fazer boa teologia, a gente tem que desconstruir a má teologia, entendeu? Ensinar novamente, trazer as pessoas para dentro das escrituras. A igreja se perdeu muito por vãs doutrinas e hoje dá muito trabalho trazer a igreja para dentro das escrituras. Então apoie nosso trabalho e também estude bastante. Seja você um edificador do corpo de Cristo na sua região. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado e aguardo você no próximo. Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.